Pronto, acho que agora talvez eu consiga. Isso. Monique, agora eu que não estou te ouvindo, mas vamos ver se agora vai dar certo. Hum, será que deu certo agora? Monique, envie uma solicitação. Eu já autorizei entrar ao vivo com Monique. Pronto, aceitei de novo, Monique, seu convite, novamente. Está enviando aí o convite, convidado. Mandei o convite. Deixa eu mandar um convite, então. Convidei você novamente. Acho que Elissa, querida, você está me vendo? não, só não estou te vendo junto comigo. Tem alguma configuração que eu possa Não, não. modificar? Você está me ouvindo, mas não está me vendo? Isso, estou te ouvindo, só não estou te vendo. Deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Gente, o Instagram é de sentar e chorar nessa plataforma, que eles não têm jeito. Deixa eu ver se nós duas estamos Eu aparecendo aqui, adicionei peraí. um moderador aqui que foi você. Agora eu acho que você vai entrar. Não, eu já estou online, eu já estou ao vivo. Nós duas estamos aparecendo, não se preocupe, tá? Mesmo que você não esteja me vendo, o pessoal na live vai ver nós duas, tá? Tá bom. Uhum. E aí ela vai ser distribuída nas plataformas, com nós duas aparecendo. Mas você não tá me vendo, nem eu te vendo. Mas tá tudo Não, certo. Querida, é, bem-vinda ao contrário, tudo bem? nada, tudo bem. Que bom, né? Chegou esse momento maravilhoso, especial. Que maravilha! Tua primeira entrevista? Entrevista no YouTube, assim, online, sim, né? Eu já sou palestrante, já fui convidada para algumas palestras. Então, assim, agora no Instagram e redes sociais, eu já tinha dado, assim, uma entrevista bem de leve, mas não voltada para a área da psicologia. Maravilha! Você é de qual lugar do Brasil? Eu estou falando de Brasília, Distrito Federal, capital. Conhece o Rio de Janeiro? Já fui no Rio, maravilhoso, amo. Ah, Rio que de delícia! Eu tenho vontade de conhecer Brasília. Apesar, eu tenho uma tia, né, que mora aí em Brasília. Ela diz que é tudo muito calmo, muito tranquilo. Se eu quiser sossego para eu ir a Brasília. Aí eu falei para ela, então venha pro Rio se você quiser um pouquinho de confusão. Aí ela começou a rir. Porque tá um caos, gente, o Rio de Janeiro. Um caos. Só de é, calor e de sentar e chorar. Bom, Elissa, querida, seu nome se pronuncia Elissa ou Elisa? Não, é Elissa mesmo. Esse nome já me deu muito trabalho. E é normal, né? Me chamarem de Elisa, Ana Elisa, Larissa, e aí vai. Mas é Elissa. Elissa Ellen. Larissa. Larissa, Até sacanagem, gente. Larissa também. Já todo jeito. Muito bem, para a gente poder começar aí o nosso bate-papo, né? Eu queria, Elissa, que você falasse um pouquinho sobre você, sua atuação, atendimento, formação, especialidade. Você falou que é palestrante também. Conta um pouquinho de você pra gente. Conto, com certeza. Eu acho que não é uma questão assim de você se vangloriar, mas é uma questão de você identificar para o seu público o seu trajeto, né? A sua trajetória e o quão a gente realmente nessa área a gente precisa se formar, se especializar, estar sempre antenado. Igual agora surgiu a pandemia.
né? Não estávamos prontos para aquele mundo online, tínhamos um certo preconceito, gostávamos muito assim, daquele atendimento presencial, e abriu muitas portas, né? O que já existia antes. Então, essa trajetória de formação, de estudos, é sempre muito importante. Então, eu me formei em 2010, no UniCeub, aqui em Brasília, uma faculdade particular, e eu sempre fui apaixonada pela psicologia, né? Eu vim daquela época, assim, que falava assim, nossa, você aconselha bem, você é uma pessoa que fala bem com as pessoas, né? Então, ali eu já entendia qual seria o meu caminho. E eu nunca tive dúvidas, né? Então, eu entrei na faculdade de psicologia já sabendo que era o que eu queria. Eu só não sabia que eu iria me apaixonar, por exemplo, por atendimentos de crianças, de adolescentes, que é um público bem específico, e depois eu iria traçar a minha carreira na minha formação com atendimentos para adultos, né? Hoje, mais especificamente, eu atendo pacientes com ideação suicida, pacientes em crise, com muita dificuldade e transtornos, assim, grandes, né? Bipolaridade, borderline, esse é o público que eu gosto de atender. Então, eu fiz a minha formação, fiz pós-graduação em neuropsicologia, fiz pós-graduação em neuropsicopedagogia, fiz pós-graduação em TEA e fiz também especialização em EMDR e Brain Spotting, que é uma especialização voltada para o reprocessamento de traumas pelo movimento dos olhos. Depois eu vou estar explicando um pouco melhor o que é essa técnica fantástica que tem salvado vidas de fato. Sim, Gente, quer dizer... sou secretária, né? Hoje eu faço gestão de 6 clínicas e sou mãe, esposa, ainda tenho 2 filhos, né? Então tem toda essa carreira aí. Que maravilha! Agora, você tem uma carga aí de muita responsabilidade. O público que você atende, os pacientes, né? Um quadro de suicídio, borderline, que está cada vez maior. A gente tem visto isso quase que diariamente, relatos, pessoas que convivem com a gente. E o tema que a Elissa escolheu hoje, gente, para que a gente pudesse trocar uma ideia, bater um papo, conhecer um pouco mais, é justamente o trauma, né? Traumas, pessoas, pacientes dentro desse quadro de traumas e o EMDR. Ô, Elissa, o que é o EMDR para que a gente possa aí começar a entender essa pegada? Então vamos lá, né? Vamos começar então pela sigla, que é uma sigla que causa um pouquinho de confusão, que as pessoas falam MDR, MD. Eu sabia que tinha um M no meio, um D, mas às vezes acaba não se lembrando, né? Então é uma sigla que não se traduz, mas significa eye, de olhos, movement, de mexer os olhos, né? Desensitization and reprocessing. Então, reprocessamento e dessensibilização pelo movimento dos olhos. Eu vou explicar assim brevemente, né, de uma forma assim breve para que todos possam entender. A Francine Shapiro, que foi quem desenvolveu o MDR lá nos Estados Unidos, ela caminhava nos parques dos Estados Unidos e aí ela percebia que quando ela caminhava, ela olhava assim entre as árvores e ela chegava em casa e ela conseguia fazer catarses maiores, ela conseguia fazer autorreflexões e autoanálises melhores. E ela dormia e acordava com o mindset dela ativado, né? Então ela conseguia rever algumas situações da vida dela e ela percebeu que existia algo de especial aí nessa questão do olho. Ela foi estudando. E aí o que dentro dos nossos olhos existe a criança quando ela dorme, vou até desativar aqui as mensagens para não nos atrapalhar. A criança quando ela dorme, ela mexe os olhos o tempo inteiro, né? Aquilo ali significa que ela está processando as informações que ela recebeu durante o dia. Então, a gente vive hoje, quando a gente dorme, o olhinho vai ficar mexendo. Se você abrir o olho de uma criança, aquilo significa que o cérebro dela está processando as informações que ela viveu, sofreu durante o dia. E aí, a Shapiro desenvolveu, então, o que ela pensou. Poxa, será que se eu mexer os olhos na clínica com um protocolo específico, e o que vai acontecer com essa pessoa depois que ela dormir? E assim, ela desenvolveu o MDR. Inicialmente, ele foi utilizado para veteranos de guerra. Então, os veteranos vinham das guerras
E chegava em casa, pegava uma caneta, que caía às vezes assim no chão, e ele se assustava achando que era uma bomba. Então aquilo é um TEPT, é um transtorno de estresse pós-traumático, é um trauma que já está configurado como um TEPT. E aí ela aplicou o MDR com essas pessoas e a cura, literalmente a gente pode falar em cura, dentro da psicologia a gente não usa esse termo, mas dentro do MDR a gente pode utilizar sim, foi quase que imediata. Então, 2, 3 sessões, aquela pessoa já não tinha mais aquele trauma alojado na mente de uma forma a trazer comportamentos disfuncionais para os dias atuais. E assim, a gente foi aplicando, né? Foi desenvolvido um curso e tudo mais, e hoje a gente atua com MDR para todos os traumas, fobias, medos, toques, pensamentos também de toque, e todas as áreas que você achar que você tem um trauma e que você gostaria de reprocessar, o MDR reprocessa. Abusos e etc. Então, hoje é uma ferramenta poderosíssima. A vantagem com o MDR é uma terapia breve e ela é irreversível os ganhos. Uma vez que você deixou de ter aquele trauma, você nunca mais volta a sentir aquilo que aquele trauma te provocou. Depois eu posso dar um exemplo para especificar para vocês. Pois é, porque isso, pelo menos para mim, né? Porque o espaço aqui no podcast foi aberto para profissionais da área da saúde mental tem 1 mês e meio. E a gente tem conhecido uma gama de tratamentos com pessoas com N quadros. E o EMDR, na minha visão, ele é novo. Quer dizer, eu nunca tinha ouvido falar desse tratamento, assim como algumas pessoas que estão assistindo ou vão assistir depois. E eu ainda, eu estava ouvindo você falar, mas eu ainda consigo visualizar isso bem longe. Eu não consigo ter uma dimensão do que é o EMDR. Aqui diz o seguinte: o EMDR é uma abordagem terapêutica que visa ajudar as pessoas a processar traumas emocionais. E aí a Elissa explicou dessa dinâmica com o olho. Quer dizer, Elissa, como que o EMDR, né, ele funciona nesse tratamento do trauma? Como que isso age? Como que na prática isso funciona? Vou explicar para vocês então, dando um exemplo que eu gosto muito, né? O trauma, ele é uma marca psíquica no cérebro. Então, não necessariamente tudo que é ruim é trauma. Basta que seja significante para o cérebro guardar como uma marca, um risquinho ali no cérebro. Então, tudo que você guarda de memória na sua mente é um trauma para o cérebro. Você se traumatizou, guardou, né? Fixou no cérebro aquela marca. Ok. Só que aí, as marcas psíquicas negativas, que seriam os traumas negativos. Então, vamos supor que aos 5 anos de idade um cachorro me atacou. Não aconteceu de verdade, tá? Mas digamos que um cachorrinho me atacou. E aquilo gerou uma marca psíquica no meu cérebro, um registro. E aí, todas as vezes que eu vejo um cachorro, não importa se é aquele que está me atacando, o meu cérebro vai acionar essa marca psíquica e vai acionar comportamento de luta e fuga. São comportamentos primitivos, são comportamentos que muitas vezes vai causar disfuncionalidades, porque é inadequado eu sair correndo de um cachorro que não está me atacando. Então, isso vai gerar ao longo da minha vida comportamentos aversivos em relação a um cachorro e até o fato de eu nunca querer ter um cachorro. E faz com que o meu cérebro selecione que todos os cachorros do mundo são perigosos, não mais somente aquele que me atacou ou que tentou me atacar. Como que eu faço para me livrar desse medo de cachorro, sendo que eu tenho que conviver com cachorros, né, o dia inteiro? Então, eu vou para a clínica, né, e vou falar para a MDRista, porque hoje o MDR é até considerado uma abordagem, assim como a TCC, né, que você é comportamentalista, psicodramatista, psicanalista, hoje se faz o MDR só a abordagem do MDR. E eu vou montar um protocolo com esse paciente, e aí nós vamos fazer o estímulo bilateral dos olhos. Então, a pessoa vai me acompanhar, olhando para a ponta dos meus dedos aqui, né? Enquanto ela me acompanha, ela vai visualizar aquele trauma. Enquanto os olhos estão mexendo e a pessoa está pensando no trauma já vinculado a um protocolo que a gente estabelece, um protocolo de
nível de perturbação que aquela lembrança te causa, o nível de crença negativa, crença positiva, tem um protocolo específico. Enquanto os olhos estão mexendo, e dependendo da velocidade, a gente tem como fazer o paciente mexer com olhos mais rápido, né, bilateralmente, o cérebro ele vai acionando essas memórias, ele vai buscando a trilha danificada no cérebro pelo trauma, então ele vai até aquela memória que aconteceu lá nos 5 aninhos, do cachorro me atacando, e ele vai cancelar a trilha danificada e ele vai criar uma trilha nova, adaptada àquele trauma. De forma que quando eu pensar em cachorro, eu não tenho mais o medo, eu não sinto mais o medo. Isso é claro, depois de 1, 2, 3 sessões, depois eu dormir e acordar. Porque o MDR ele é feito o processamento dentro da clínica e quando a gente dorme é feito o reprocessamento. Né? Então, o cérebro à noite, quando a gente dorme, por eu ter pensado naquela lembrança e pelo fato do movimento bilateral dos olhos ter feito um estímulo maior, acionando memórias, vai me fazer me lembrar que o cachorro talvez não tenha me mordido tão forte assim como eu imaginava, talvez vai me fazer lembrar que alguém me ajudou. Então, no MDR, as memórias, elas emergem, elas vêm para fora. E fazendo com que a gente consiga perceber o que de fato aconteceu. Porque antes o cérebro ele acionava só o quê? Só a memória aversiva, que me mantinha segura, longe de qualquer cachorro. E aí, quando eu vou dormindo e acordando, fiz uma sessão, fiz 2, fiz 3, quando eu vou dormindo e acordando, o meu cérebro automaticamente vai se desvencilhando daquela memória aversiva. Isso é fantástico, porque você não esquece do trauma, mas você não sente mais a aversão em relação àquela lembrança. Gente, que loucura. Hoje, essa abordagem, Elissa, ela está ali inserida dentro do plano de todos os profissionais, eles fazem esse tipo de abordagem ou é alguma coisa mais específica? Então, quando nós saímos do curso de psicologia, né, nós podemos ser tudo e nada ao mesmo tempo. Nós temos uma graduação que nos permite ser neuropsicólogo, mas aí a neuropsicologia fala desde que você tenha instrumentalização e conhecimento suficiente. Então, na verdade, a gente não sai neuropsicólogo. Você pode ser TCC desde que você tenha uma especialização depois de 2 anos. Então, o MDR ela é considerado uma especialização. Como você mesmo falou, Monique, é nova, né? Tem o quê? 20 anos que está no Brasil, 30 anos no máximo. Então, o MDR hoje ele é considerado a técnica de maior alta performance mundial em termos de resultado dentro da área da psicologia. Mas ainda é uma especialização que nós psicólogos temos que sair, buscar fora. Não é mencionado, nem abordado, nem ensinado dentro dos cursos de psicologia. E nós temos que buscar fora, infelizmente. E aí o custo é caro e também as terapias de MDR são caríssimas, né? Nós temos aí, por exemplo, o Príncipe Harry já fez lá da Inglaterra, MDR, Sandra Bullock já fez. Então, assim, temos vários artistas globais e mundiais falando, poxa, depois do MDR minha vida mudou. E muda mesmo. Gente, eu separei aqui alguns depoimentos de quem passou por esse processo, por esse tratamento. Uma pessoa disse o seguinte: busquei a terapia EMDR para resolver um caso amoroso complicado que se arrastava por 7 anos. Além de resolver a situação em menos de 20 sessões, eu fiquei muito mais forte e seguro em todos os relacionamentos familiares e dentro de ciclo social. Ou seja, esse EMDR ele serve para traumas, conflitos internos, fobias, coisas assim que a gente trata dentro do consultório, ou Elissa? Sim. Existe uma diferença, Monique, quem busca somente o MDR, igual, por exemplo, lembra do incêndio da Boate Kiss? Os MDRistas foram convidados para ajudar aquelas pessoas que estavam ali, né, sofrendo com tantas mortes. Inclusive, tem uma sessão de MDR no YouTube que foi feita e gravada e está lá disponível do incêndio da Boate Kiss. Nós somos convidados agora a participar, a oferecer um MDR gratuito para o pessoal de Israel. Né? Então, sempre os MDRistas, eles são os primeiros, o rompimento da barragem de Brumadinho também, nós somos convidados. Por que os MDRistas, eles são os primeiros a ser convidados para essas catástrofes?
justamente por essa especificidade do MDR, que é rápida, uma terapia breve. Então, a gente vai, atua dentro daquele tema e provavelmente aquela pessoa vai conseguir uma resposta rápida. Essa moça que você leu, esse depoimento, a gente costuma falar assim, dentro do MDR. Você quer arrumar a casa, você quer arrumar um quarto ou um cômodo da sua vida? Essa moça, aparentemente, estava arrumando uma casa inteira, né? Porque o que ela trouxe, que ela foi tratar, foi uma vida inteira. Mas se você trouxer exatamente um trauma, e muito específico, igual uma fobia de cachorro, de elevador, de avião, de agulha, uma fobia de, não sei, andar de alguma coisa, esses traumas específicos, eles tendem a ser, assim, pouquíssimas sessões já se resolvem. Agora, Oi, você quer arrumar... Elissa, Pode falar. vou falar da minha fobia, barata. Pronto. O MDR dá jeito nisso, Elissa? Ó, no meu Instagram tem uma mulher, uma mão, com uma lagartixa na mão. Ai, meu Deus, não vou nem ver. Mas ela é de borracha. Mas tá lá a mãozinha dela com a lagartixa. Mas ela não conseguia nem ver foto de lagartixa. Né? Se Eu ela também não pensar... consigo. Exatamente. Sim, você consegue e pode fazer online, tá? O grande também benefício do MDR é que pode ser feito online. Sim, a gente precisaria só entender de quando você entende que você tem esse trauma de barata, se você se lembra de ter vivido alguma situação onde você passou muito medo, alguém te assustou muito, então uma barata veio para cima de você. E aí a gente pode pegar essa lembrança como um início, né, do tratamento, ou se você só falar assim, não, eu só sei que eu sempre tive medo de barata a vida inteira, e aí eu poderia te ajudar, né? Aí também teria como a gente acessar através de uma sensação corporal, porque o MDR não processa só lembrança, ele processa a sensação corporal. Quando você fala assim, nossa, meu coração disparou, o que está acontecendo? Ai, me deu uma ansiedade. Vamos reprocessar esse aperto no seu peito? A gente reprocessa o aperto no peito. Aí a imagem vem, a lembrança aparece. Nossa, gente, a gente fala dessas fobias, desses traumas. No meu caso, eu acredito que seja uma fobia. Todo mundo tem um probleminha com alguma coisa. O meu é tão grande, que eu já quebrei tela de celular quando passei pela rede social com algum infeliz fazendo meme com esse bicho. Quando eu vi, eu joguei o celular longe e a tela quebrou. Entre outras situações. Então, assim, a primeira coisa que eu penso quando eu acordo é se eu vou encontrar esse bicho, sei lá, no caminho até o banheiro. Ou então, se eu sair aqui na porta, eu vou dar de cara com essa bicha. Eu tenho um pavor e ela me causa uma ansiedade, porque ela não vai me fazer mal. Ela dá de cara comigo, ela corre para um lado, eu corro para o outro. Só que eu fico trêmula, o meu coração dispara, eu não consigo respirar. Para me recuperar desse encontro, quando acontece com essa bicha, eu levo pelo menos uns 15 a 20 minutos para ficar calma. E ainda assim, para ter certeza que ela tá morta. Porque eu chamo o porteiro, eu chamo o vizinho, eu chamo alguém da rua para entrar na minha casa para matar. Então, assim, eu tenho um problema muito sério. Eu não consigo ouvir um nome, ver foto. Eu fiz hipnose, gente, para tentar curar isso. Então, assim, é um negócio muito punk. E aí, Elissa, era isso que eu ia te perguntar. Qual é a linha tênue entre o trauma e a fobia? Praticamente, nem todo trauma é uma fobia, né? E normalmente toda fobia é um trauma. Então, por exemplo, sei lá, tive um trauma de um abuso. Não necessariamente eu vou ter fobia disso. Tem pessoas que vão se casar, vão ter relações, e não vai ter problema nenhum, ou vai ter um pouquinho de problema e não vai ter uma fobia. A fobia é quando você tem um medo irracional daquilo, igual o seu medo de barata. A barata não está te atacando, ela só existe e você tem um medo irracional.
E esse medo leva você a comportamentos inadequados, como, por exemplo, de gritar, quebrar coisas, pular, né? Imagina se você está no trânsito, se você está andando no meio da rua e aparece uma barata, você se joga em cima de um carro. Então, a fobia ela tem essa característica de ser algo, tem um aspecto irracional. O trauma não, eu sei que ninguém está me atacando, então não estou acionando gatilho algum, eu estou aqui bem. Mas ele está ali dentro. O trauma é uma memória que ela não apaga se não tiver o auxílio. Né? O problema do trauma e da fobia também, né? É que é uma lembrança que fica no córtex pré-frontal, disparando comportamento de luta e fuga, e ela não acomoda. Por exemplo, você não teve medo de barata uma vez na vida e você lembra disso e acabou. Não, você tem medo de barata sempre. Só de pensar nela, falar o nome, né, já te causa a fobia. Então, a fobia tem esse viés de ser algo mais irracional, você não tem tanto controle. O trauma, no geral, você até aprende com ele, desde que você não passe de novo por ele. Por exemplo, eu tenho trauma de afogamento, não quer dizer que eu não vou nadar mais, mas pode ser que eu não vá mais para o fundo, pode ser que eu tenha mais cuidado, e pode ser que eu também realmente nunca mais entre em piscina, em água, em nada. Aí já seria a fobia, né? Ah, muito bem. Agora, tem uma questão aqui do pessoal do Kauai, tem uma pergunta aqui. Qual é a diferença entre o EMDR, que eu não enxergo direito, gente, e outras abordagens terapêuticas para o trauma? Certo. As pessoas, boa pergunta, né? Excelente pergunta, porque assim, as pessoas tendem a confundir o MDR com a TCC, Teoria Cognitivo Comportamental, que é o que trouxe a psicologia para o patamar de ciências, né? Em ciências, tá? A gente está na área da saúde, em termos de ciência, a TCC ela foi o que possibilitou a psicologia estar nesse patamar. Mas não é a mesma coisa, né? É só uma mudança de comportamento, porque a TCC ela vai trabalhar nessa mudança de comportamento. O MDR, ele também trabalha, mas a mudança de comportamento já é o resultado que o MDR traz. O MDR ele vai trabalhar em termos de inconsciente. Só que tem um porém. O MDR, ele é 100% neurocientífico e científico. A gente consegue ver, inclusive, resultados do MDR através de uma tomografia funcional computadorizada, atividade cerebral sendo diminuída. Então, digamos que você está pensando em barata agora, a sua tomografia saia com um monte de atividade cerebral, o seu cérebro cheio de pontinhos amarelos, que é atividade. Depois que a gente reprocessa, a gente faz outra tomografia, o seu cérebro pensando em barata, atividade quase zero, só atividade de pensamento. Como a gente está conversando aqui agora, a nossa atividade cerebral é de um tipo de jeito. Então, o MDR ele é 100% científico e ele, o melhor de tudo, Monique, ele não precisa de crença. Eu não preciso que você acredite que essa técnica vai dar certo, como a hipnose, por exemplo, para que ela dê certo. Ela é a prova de céticos. Então, quanto mais céticos, tanto faz para o MDR, ela não depende que você creia que vai dar certo. Igual quando a gente vai no médico, a gente transfere o poder de cura para o médico. A gente tem que acreditar que aquele médico vai nos ajudar para que a gente siga o tratamento que ele propuser para nós. No MDR não tem necessidade nenhuma. Você só chega lá e você faz o reprocessamento e dorme e acorda. Quando você dorme e acorda, você já automaticamente vai melhorando. Olha, eu separei aqui para vocês, gente, a imagem do cérebro, tá? Mostrando esse poder, essa transformação do antes e depois do EMDR. Eu vou virar aqui a câmera para que vocês vejam a diferença da atividade cerebral com esse EMDR. Aqui está o cérebro, ó. E aí diz, as imagens do cérebro mostrando essa transformação. Você vê que é muito diferente. Aqui tudo está vermelho, aqui tem alguns pontos só. Vou pegar essa imagem aqui, que mostra também imagens do cérebro a partir desse poder transformador, né, do EMDR. A diferença de uma atividade para a outra. Então, se vocês jogarem aí, vocês vão conseguir ver o antes e o depois do tratamento
do EMDR. Isso é feito por alguma máquina, algum aparelho, ou Elissa? Sim, sim, nós podemos usar os dedos. Você vai ver muita foto de MDR das pessoas assim, fazendo isso, que é o você pedir para a pessoa acompanhar. Só que hoje eu, depois de 7 anos, 8 anos que eu faço MDR, eu não tenho mais ombro, né? Então eu tenho barra, que a gente chama barra de luz, que é uma barra preta, assim, né? Você deve ter visto imagens. E tem a luz automática que vai na velocidade que eu quero colocar para a pessoa. E aí eu aciono a minha barra de luz e a gente faz uma ideia só pela barra de luz, que é o que possibilita também a gente fazer online, né? Eu coloco a barra de luz no celular e a pessoa vai acompanhando com os olhos. Tem uma pergunta aqui, essa pergunta que essa pessoa fez, qual a Ah, diferença? Tem outro ponto também que é muito interessante, Monique, que o MDR, ela não precisa de fala. Então, tem muita gente que às vezes não gosta muito de falar, ficar naquela sessão de conversar, conversar, conversar. Tem muita gente que não quer falar, ou não quer nem falar do próprio trauma. Então, o MDR não necessariamente você tem que conversar. Não precisa haver conversa. Porque enquanto você fala, o cérebro ele é atrapalhado. Porque o MDR dispara muito pensamento, muita lembrança. Então, enquanto você está lembrando, se você parar para falar, você vai ter uma velocidade menor falando do que a quantidade de processamento que o cérebro é capaz de fazer. Então, quanto menos fala, melhor para o MDR. Quanto mais eu falo com meus pacientes, aqui agora nós vamos trabalhar. Nós não vamos falar, a gente vai trabalhar. O MDR é um trabalho que nós vamos fazer. Então, se concentra, não precisa acreditar, não precisa colocar força para dar certo. Você só vai fazer o que eu estou te pedindo e seja fiel ao que eu estou te pedindo. Pronto, o cérebro ele vai fazer o papel dele. O MDR também ele é a prova de mentira. Então, se você tiver... Por exemplo, eu já tive uma paciente que ela... Dá um exemplo aqui. Ela tinha raiva dos pais porque ela achava que os pais tinham trancado ela num quarto e deixado ela lá de castigo. E aí eu falei, então vamos reprocessar essa imagem. Quando a gente reprocessou, ela falou, eu tô vendo o quarto, mas eu tô vendo o telhado de uma outra casa que eu morei, a cama de uma outra casa e a porta de uma outra casa. Não é o mesmo quarto que eu acreditava que eu fui trancada. Ele tem características diferentes. Aí então a gente conseguiu perceber que a imagem nunca existiu e o pai dela nunca trancou ela no quarto e ela conseguiu se livrar da mágoa que ela tinha do pai de ter feito isso com ela, sendo que ele nunca tinha feito. E o pai sempre tinha falado, não, nunca fiz isso com você. E ela já tinha acusado ele de ter feito. E aí só que a mágoa, ela só conseguiu perdoar depois que o MDR mostrou pra ela que essa imagem não existia. meu Deus! Quer dizer, uma imagem que, de repente, o próprio cérebro formou ali para ela. Muito louco isso, né? Como é que ela pode ter sentido isso tudo sem ter vivido? Caramba! Bom, desculpa, Elissa, fala que você está cortando, te interrompi, fala. Não, tá tranquilo, pode falar. Tem outro depoimento aqui de uma pessoa bem mais nova do que a primeira. E ela falou o seguinte: querendo evitar a dor de mexer na minha infância, carreguei um segredo por muito tempo. E com o tratamento do EMDR, o alívio que surgiu foi quase que instantâneo. Eu tratei os meus traumas que eu tentei esconder por tantos anos. Foi um alívio imenso. Ô Elissa, esse tratamento do EMDR, ele serve para todas as pessoas? Mais ou menos. A gente tem algumas restrições quando a pessoa tem convulsão por conta que mexe os olhos, né? Então a gente evita quando a pessoa fala que tem um histórico de convulsão. E quem dissocia muito, quem tem uma identidade dissociativa, a gente procura trabalhar antes, ali na linha terapêutica, um pouquinho a questão da dissociação. Normalmente o MDR ele funciona para todo mundo, mas para quem tem dissociação, tem toque, transtorno bipolar, ele costuma demorar um pouquinho mais. Mas não quer dizer que não funcione. E ele também não é indicado para quem toma remédio para dormir à base de clonazepam, Rivotril, né?
Porém, não quer dizer que não funcione, porque como a gente precisa do sono, que a pessoa durma, para ocorrer as sinapses cerebrais e ali o cérebro fazer o reprocessamento, os remédios que tem no finalzinho PAN, clonazepam, né, diazepam, eles bloqueiam as sinapses, né, eles bloqueiam a comunicação entre os neurônios. Mas hoje a gente é sabido, né, tantos anos que a gente trabalha com MDR, a gente consegue ver resultado dentro da clínica. Então, a pessoa acordada fazendo MDR, ela já consegue ver melhorias. Mesmo quando ela dorme, o sono não está ajudando tanto, né? Porque as sinapses estão sendo bloqueadas, mas a gente percebe que não há um impedimento total da eficácia do MDR. Ele ainda continua ativo. Talvez a gente vai ter que gastar mais sessões. Mas não significa que ele não possa ajudar alguém que tome remédio para dormir, né? À base de clonazepam. Ah, você tocou num ponto bom aí que eu, inclusive, já ia te perguntar. Quais aí os possíveis efeitos colaterais do tratamento EMDR? Certo. Efeitos colaterais, tá? Não Tá. são crônicos. Então, por exemplo, eu costumo terminar a sessão falando assim, olha, a partir de agora, tudo que você sentir a partir de agora que não tiver a ver com a partir de ontem, de ontem para trás, tem a ver com o MDR tira. Então, eu tive uma paciente, por exemplo, vários pacientes que eles vomitam muito, às vezes dentro da sessão, sente muita dor de cabeça, tem paciente que dorme, dá um sono profundo. Eu já tive uma paciente que ficou uma semana dormindo mesmo. Eu tive que antecipar a outra sessão para poder fazer o MDR para ela poder já se livrar desse sono excessivo, dor de cabeça muito grande, muitos pesadelos. Quando a gente está envolvendo traumas muito complexos, do tipo abuso, mãe narcisista, normalmente essa pessoa sonha e os sonhos são penosos. Esses pesadelos, todos têm significado, a gente interpreta lá na clínica depois, quando a pessoa traz. Mas tem gente que tem coceira, tem gente que dispara uma alergia, mas nada disso é crônico. Sempre uma sessão, a próxima sessão de MDR tende a tirar isso dessa pessoa, a livrar. Por que esses sintomas aparecem? Porque a gente fala que são as sensações corporais que a pessoa sentiu. Então, assim como ela sentiu isso lá atrás, o cérebro guardou, o corpo fez o registro e está guardadinho. Então, ele vai se manifestar porque a cura do MDR é no âmbito da memória e no âmbito da sensação corporal. Então, ele vai curar os dois. Então, a chance de você sentir a sensação corporal que você sente, por exemplo, você em relação à barata, taquicardia. Então, com certeza, na sua sessão de MDR, você vai ter taquicardia. E aí você pode sonhar com barata, você pode sonhar sendo perseguida por barata, e aí você pode ter dor de cabeça por causa disso, mas aí a tendência é diminuir e zerar. Simplesmente você não tem mais nenhum problema. Olha, eu vou te falar uma coisa agora. Você falou o nome desse bicho 2 vezes consecutivamente aí. Eu fiquei tonta. Eu fechei o olho e fiquei tonta. Porque só de imaginar ela me perseguindo, eu já fiquei tonta. É desse Então, nível. a gente teria que fazer um MDR bem devagar, a barra teria que ir bem devagarinho, não poderia ser assim. Teria que ser algo bem lento, porque você vai ficar tonta dentro do consultório. O problema é assim, problema não, mas assim, a questão é que vai emergir, o MDR puxa a memória. Então, por exemplo, eu tive uma paciente que um vizinho, ela brincava com o vizinho e o vizinho puxou a mão dela por dentro do portão. O portão era tipo um muro que dividia 2 casas. E aí ela veio tratar essa lembrança. E ela falou, gente, eu tô lembrando da cerâmica cortada, da garagem da casa da minha mãe, eu tô lembrando do portal, eu tô lembrando da cor de tudo, da roupa que eu tava. As pessoas sentem cheiro, sentem gosto. Então, provavelmente, a lembrança que está atrelada a esse medo excessivo de barata, ela vai emergir, que você nem faz ideia, provavelmente. E aí, quando essa lembrança emergir, que é o que faz com que você tenha um medo de barata, você vai lembrar de todos os detalhes dessa lembrança. Ai, meu Deus, não sei se eu tô pronta para lidar com isso, gente. Por que é tão difícil a gente enfrentar os nossos medos, as nossas fobias, os nossos traumas, né? Que coisa. Agora, ô Elissa, como que os profissionais, né, eles são aí treinados para poder
fazer o atendimento EMDR nos pacientes? Existe algum treinamento específico de período curto ou longo? Como é que isso é feito? Então, é muito sério, né, a forma como o MDR ele se estabeleceu no Brasil. Então, assim, você precisa fazer um curso, só pode ser psicólogo ou psiquiatra. Nenhum profissional de nenhuma outra área pode atuar com MDR no Brasil. Eu acredito que fora também. E então a gente não pode, iniciante, né, estudante de psicologia, tem que estar ali pelo menos no 9º semestre. A gente faz um curso que é durante um ano inteiro. São 3 fases e a gente tem que atender 50 pacientes nesse curso, nessas 3 fases, para a gente ser habilitado a aplicar o MDR. Depois a gente faz parte do ENDRIA, que seriam os fóruns, os congressos e as participações internacionais que a gente faz parte, e a gente está o tempo inteiro sendo inserido nos cursos, nas reciclagens que a gente é convidado. Mas uma vez que você se formou em MDR, né, ali você fez um ano inteiro de formação, você é apto e você não precisa ficar voltando, né? Assim, não precisa ficar alguém te supervisionando. O treinamento é muito, 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 muito específico, muito intenso, para que você faça exatamente daquele jeito. Então, ele só dá certo daquele jeito. A Esli Carvalho, que é quem trouxe o MDR para o Brasil, foi com quem eu me formei, ela até costumava falar, o MDR é a prova de terapeuta ruim, porque ele sozinho funciona, independente se o terapeuta é bom ou ruim, do tanto que ele é seguro e confiável. É incrível. Entendi. Quer dizer, não há uso de medicação nesse tratamento, mas há uma rede de apoio aí, por exemplo, um paciente que faça EMDR, mas também que tenha um acompanhamento com um psiquiatra, onde ele está tomando remédio. Acontece isso? Há essa ligação ou não? Sim, com certeza. Tem pacientes que a gente só pode atender medicado, porque como o MDR ele puxa muito, ele ativa muito memórias que são dolorosas, então a gente precisa saber a hora de usar o MDR. Pode acontecer realmente de uma pessoa, já me insistiram muito, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Olha, eu só aplico em você depois que eu te conhecer, porque eu preciso ter a segurança de que eu não estou tirando a sua única base. Eu vou mexer numa base, que os traumas também são bases, né? A gente também tem eles como base. Tem gente que, se a solidão deixar de existir na vida dela, o que vai ser dela? Sendo que é a única coisa que ela tem. Então, a gente não pode simplesmente tirar isso da pessoa. A gente tem que entender o contexto. Então, a responsabilidade de decidir por aplicar um MDR numa pessoa, ela é grande, né? Porque tem gente que pode não dar conta de mexer com aquele conteúdo, igual você falou. Será que eu estou pronta para mexer com essa fobia? Ela está aqui quieta, eu sei lidar com ela desse jeito que eu lido hoje. Mas mais que isso, será que eu daria conta? É algo a se pensar. E aí tem gente que faz terapia, eu recebo pacientes que fazem terapia e vêm fazer uma ideia comigo, e aí eu deixo a psicóloga dela, então eu continuo com a sua psicóloga de fala, a gente vai fazer uma ideia e você elabora e digere tudo que você achar da MDR lá com ela. E também, às vezes, tem pessoas que a gente indica tratamento psiquiátrico também, medicamentoso mesmo. Muito bem. Lembrando que a Elissa faz esse tipo de tratamento de maneira online também, né, Elissa? Sim, na minha clínica eu tenho 2 MDRistas que atuam, 3 na verdade, que atuam com MDR, não sou só eu, e todas têm o mesmo padrão. Muito bem. Você atende de segunda a sexta? De que horário a horário? Como é que, se alguém quiser entrar em contato com você, como é que isso funciona? Então, eu atendo, assim, de segunda a sexta, alguns dias não, igual hoje, né, que é um dia que eu considero dia de folga para eu resolver as questões administrativas. E aí, para conseguir um horário comigo, aí vai precisar me chamar no Instagram, mandar uma mensagem, para a gente ver o que eu consigo fazer de horário. Mas eu tenho, como eu te falei, né, as meninas da clínica que também atendem, que eu consigo horário com elas. Mas sempre eu consigo, sempre eu dou um jeito de encaixar, um jeito de atender, porque a gente sabe que quando a pessoa procura, é porque ela está precisando, né? Então, hoje a psicologia
E assim, eu vi alguns podcasts, né, dentro da sua página, a gente falando dos desafios de se procurar um psicólogo, a dificuldade que é para algumas pessoas aceitarem que precisam de um tratamento, né? Mas a psicologia hoje, ela está ganhando um destaque muito grande em função realmente de que as pessoas têm percebido que eu preciso dela para não surtar, para não me tornar uma pessoa louca, né? Ah, mas psicóloga é para louco? Não, gente. A gente faz para não surtar. Eu vou no cardiologista para não ter um infarto. Não depois que eu tenho infarto, eu vou ter que ir de qualquer forma. Mas eu vou num oftalmologista para eu não ficar pior das minhas vistas. Então, por que eu não posso cuidar da minha saúde mental para não piorar, para não ter que suportar mais coisas, não carregar mais peso? Então, a ideia da psicologia hoje é que as pessoas possam buscar isso como estilo de vida. Muito bem. Procurem ajuda, gente. Profissionais como a Elissa estão no mercado para dar esse amparo, para fazer os tratamentos com todos os recursos que a tecnologia dispõe. Então, não adoeçam por adoecer, não deixem o negócio correr solto. O nosso corpo e a nossa mente dão sinais. Procurem ajuda. Ô, Elissa, qual é o seu Instagram? É Elissa, ELYSSA, _ neuropsicóloga. Eu vou Muito colocar aqui. bem. Isso. Essa entrevista, gente, vai ficar aqui no Instagram da Elissa, @Elissa _neuropsicóloga, e em todas as plataformas do podcast. Do Livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok e o Kawaii. E no meu Instagram também, MoniqueMM18. Então já corre lá, já se inscreve, porque diariamente tem entrevistas, não só com psicólogos, terapeutas, psicanalistas e psiquiatras, mas também com autores nacionais, já que o podcast mescla literatura com saúde emocional. Elissa, querida, que prazer ter você no meu projeto. Só te agradecer por esse bate-papo incrível. Dizer que eu estou muito feliz de ter você aqui, mesmo eu estando no seu Instagram, por causa desse Instagram doido. Mas te parabenizar por todo esse conteúdo gerado e praticado e desejar toda a sorte do mundo. Obrigada, tá, querida? Volte sempre que você quiser. Obrigada, Monique. Agradeço muito pelo espaço, né, de poder estar falando um pouquinho dessas ferramentas incríveis, né? Não só da psicologia, mas do MDR. Tem o Brainspotting também. Trouxe até a minha ponteira, que é um dos instrumentos que a gente. Fala um pouquinho, eu até esqueci de perguntar isso para você. Eu fiquei tão focada, gente, no EMDR que eu esqueci. Que ferramenta é essa? Então, o Brainspotting, isso aqui é uma ponteira, né? É só uma ponteira mesmo, como se fosse algo que você aponta, né? O Brainspotting também é como se fosse um primo do MDR, mas não quer dizer que ele seja um primo por ser pior ou menor, ele está na mesma posição. E ele também desensibiliza e reprocessa traumas, no âmbito também do inconsciente, porém agora com um ponto no olho, né? A gente tem um ponto focal que a gente encontra o trauma, onde o olho para no trauma ali, a gente consegue identificar e trabalhar naquele ponto que o cérebro trouxe. E também aquilo ali dispara sensações corporais, lembranças, e aí a pessoa dorme, acorda e também reprocessa. Então, às vezes a pessoa tem dificuldade de ficar mexendo o olho. Eu vou com o Brainspotting, vamos fazer um ponto aqui, vamos fazer algo diferente, aí a pessoa às vezes se sente mais à vontade com o Brainspotting. Então, para aquelas pessoas que têm a convulsão, aí eu vou sempre usar o Brainspotting, né, até sentir segurança de estar usando o MDR. Mas não quer dizer que é menor ou maior, pior ou melhor. Vai depender do trauma. Vai depender daquilo que a pessoa está trabalhando. Eu uso um ou outro, ou às vezes eu uso os dois na mesma pessoa. O MDR hoje tem 3 aparelhos, que é o visual, tátil e auditivo, né, que a gente pode estar utilizando ali para estimular as lembranças, e o Brainspotting seria essa ponteira mais os óculos, que eu posso tampar um olho, posso tampar outro olho, buscar o ponto no olho, buscar o ponto no outro olho, o ponto dos dois olhos e trabalhar. Eu só quero entender o nome dessa ferramenta. Brain. Brain
Brain spotting. Spotting. Brain... Spotting. Brain spotting. Eu vou até procurar aqui. Brain spot. Deixa eu botar aqui. Brain spot. Brain spot. Já achei aqui. Brain spot. Permite a localização, o enfoque e o processamento de experiências que estão muitas vezes fora do alcance da cognição e capacidade linguística do paciente. Isso acontece pela ativação corporal do paciente, fazendo com que ele sinta e perceba no próprio corpo suas angústias e preocupações. Tem até aqui uma imagenzinha, vou virar aqui para vocês, só que está em inglês, tá, gente? Só vou fazer ó, aqui é a imagem do cérebro, tá? E aí ele vai mostrando tudo. E aí essa técnica, né, que a Elissa acabou de nos falar, desse campo de visão, que é para identificar essas lembranças, essas sensações que estão arquivadas no nosso cérebro. Maravilha! Aí, obrigada. Agora, Elissa, para a gente fechar com chave de ouro, que eu sei que você quer finalizar a live, fala só para a gente um pouquinho dessa diferença do EMDR com o Brain Spotting. Certo. Então, o MDR, eu falo que o MDR, isso aqui é coisa minha, tá? Conceito meu. Ela é uma retroescavadeira. Ela vai entrar no seu inconsciente e ela vai puxar as memórias. E o Brain Spotting, a retroescavadeira no corpo, ele vai acionar as sensações corporais que estão presas no seu corpo. Porque esta memória de sensação corporal também atrapalha. Então, muitas vezes, você sente que o trauma... Por exemplo, vamos pegar o trauma do abuso, só para a gente rapidamente especificar. Eu senti que eu já não sinto mais nada. Eu penso na pessoa ali que abusou e tal. Eu não sinto mais nada. Eu não consigo nem lembrar mais da memória. A memória ela vai ficando bem botada. Agora, meu coração ainda dispara. E aí, no MDR já zerou a perturbação, já zerou tudo. Mas o coração está disparado. Vamos trabalhar com a sensação do Brain Spotting? Pensa no seu coração disparado. Vamos lá. E aí a gente vai trabalhar agora a sensação corporal, que o corpo ainda está retendo uma memória da informação deste trauma. Então, a gente tem como cancelar 100% o trauma através do MDR, que é puxando na memória, e depois sobrar alguma coisinha de taquicardia, de mão gelada, de tremedeira, a gente vai reprocessar com o Brain Spotting na questão corporal. Entendeu a diferença? Muito bem, tá aí. A gente conseguindo entender um pouco mais sobre as ferramentas MDR e essa do Brain Spotting. Legal. Bom, para quem ficou com mais dúvida, querendo mais curiosidades, informações, já corre lá no Instagram da Elissa. Tenho certeza que ela vai trocar uma ideia com vocês, enfim. Lembrando que a entrevista vai ficar em todas as plataformas do podcast. Agora sim. Elissa, obrigada, tá, querida? Agradeço vocês, gente, todos vocês por terem participado, né, que buscaram essa informação, e agradeço mais uma vez, Monique, pelo espaço. Muito obrigada. Quero muitíssimo agradecer quem entrou, quem saiu, quem ficou aqui com a gente, quem vai assistir depois. E, quando você for fechar a live, Elissa, eu vou sair aqui, você vai fechar a live e vai compartilhar para que eu pegue o link da nossa entrevista e distribua nos canais, tá? O próprio Instagram vai te dando as coordenadas, tá bom? Tá bom, pode deixar. Maravilha. Beijo, fui! Beijo, gente. Tchau, tchau.